Olá a todos, Camus Soviético. Bom, hoje vamos de biografia, sim, mais uma biografia, né, mais um nome para a nossa playlist, né, dos heróis revolucionários, né, pelos heróis do socialismo, né. E em agradecimento, né, aos nossos inscritos, né, de Moçambique, que sempre estão comentando, sempre estão curtindo aqui, né. Muito obrigado aí aos nossos camaradas de Moçambique, né, e também em comemoração à independência de Moçambique, né, que foi comemorado agora no último dia 25, né? Vamos falar dele que é, né, certamente o maior nome, né, de Moçambique, né, e um dos maiores revolucionários africanos, né? Samora Moisés Machel, né? Samora Moisés Machel, grande revolucionário, né, grande marxista, né? A história dele é importantíssima para nós entendermos a África atual, né? Infelizmente, muitos camaradas não conhecem a vida de Samora Machel, né? E é importantíssimo saber a vida desse homem, né? E o peso que ele teve para a África, né? Então, bora lá, pessoal. Século XX, né? Moçambique ainda é uma das várias colônias de Portugal pelo mundo, né? Mantida com mão de ferro, né? Principalmente na vigência do Estado Novo Português, né? Do regime salazarista português, que vai durar aí 41 anos, né, aproximadamente. E é nesse ambiente, né, é nessa Moçambique que vai nascer, né, no dia 29 de setembro de 1933, né, na chamada aldeia de Mandragoa, atual Chilembene, né, província de Gaza, Samora Moisés Machel, né, ou Samora Machel, como popularmente conhecido. Né, filho de agricultores, né, como a maioria ali do pessoal da região, né, sempre se notou ali que o menino gostava de estudar, né, tinha uma mente, né, fora do normal, e com 9 anos ele vai começar os estudos na missão católica local, né? E ele vai estudando e crescendo e chega um momento que ele tem que se retirar, né, da missão católica, e para continuar os estudos, né, ele vai para Maputo, né, em 1954, né, isso já adolescente e tal, né? Maputo, antiga Lourenço Marques, né? Lá ele entra no curso de enfermagem, né? Vai trabalhar no Hospital Central, tá bom? Vai se casar, né? Ter 4 filhos lá, né? Também vai ser o local onde ele vai ter um contato maior, né? Com a política, tá bom? Com a luta contra o colonialismo, né? Vai chegar a militar em algumas lutas, né? Pela própria profissão, né? E a vida de Samora vai mudar, né? Em 1962, né? Porque nesse ano vai ser criada, né, a Frente de Libertação de Moçambique, né? A conhecida Frelimo, né? Acho que pelo menos aí alguém, o pessoal aí já deve ter ouvido nesse nome, né? Frelimo, né? E vai ser fundada ali pelo Eduardo Mondlane, né? E Samora Machel, né, vai abandonar, tá bom, o ofício de enfermeiro e entra nas fileiras da Frelimo, né? Em 1963 ele já vai para a Argélia, né? Já recebeu o treinamento militar, né? Era necessário, todos nós sabemos. E em 1964, né, já com 32 anos, ele já vai participar ali dos primeiros combates ali, né? Em Cabo Delgado, né? E vai galgando, né, posições e chega, né, em 1967 a ser secretário de defesa da Frelimo, né? E chegamos em 1969, pessoal, um ano que é importante não só para Samora Machel, mas também para Frelimo, né? Porque em 1969 é assassinado na Tanzânia Eduardo Mondlane, né? Pioneiro da Frelimo, né? Fundador da Frelimo, certo? Ele foi vítima ali de um pacote de bomba, né? Foi levado umas correspondências para ele, uns livros, né? E dentro disso tudo estava uma bomba, né? Há muitas histórias a respeito disso, tá bom? Nas áreas, nas facções, né, que havia dentro da Frelimo foram trocadas muitas acusações, né, de traição, não sei o que e tal, né, mas para mim, sabe, isso sempre foi muito claro, tá bom? Quem matou Eduardo foi foi Portugal, entendeu? A polícia portuguesa, tá bom?
ali no contexto para enfraquecer a Frelimo, tá bom? Isso já está provado com algumas declarações, né, desses funcionários da PIDE, tá bom? Que a PIDE tinha a intenção de matar os líderes da Frelimo, né, para dar ali uma enfraquecida, né, na luta anticolonial, tá certo? E Eduardo, né, foi um dos primeiros, né, desse plano, tá bom? E não deu certo, né? Não deu certo, a luta se intensificou, né? A luta contra Portugal vai se intensificar, né? Então, não dá para justificar que teria sido uma ala da Frelimo, né? Que não concordava, certo? Com os métodos de Eduardo, né? Fala muito nisso, né? Que a ala marxista-leninista tinha matado o Eduardo Mondlane porque duvidava, né, da sua fidelidade ao marxismo-leninismo, né? É bem verdade que Eduardo, como intelectual, né, ele também foi educado nos Estados Unidos, né? Ele também estudou nos Estados Unidos, trouxe um pouco dessa visão, né, liberal, né, ocidental, governos ocidentais, né, mais democráticos assim, entendeu? Mas isso mudou, né, radicalmente, né? Ele teve uma desilusão, né, com os Estados Unidos, tá certo? E isso está declarado, inclusive, com gravações, né? Ele declara que a Frelimo seguiria o marxismo-leninismo, né? Ele, depois dessas decepções, ele ficou muito convicto, né, acerca do marxismo-leninismo. O Frelimo realmente agora é muito mais socialista, revolucionário e progressista do que nunca. E é a linha agora, a tendência, mais e mais em direção ao socialismo do tipo marxista-leninista. Então, eu acho que, tendo isso, né, em vista, não acho que tenha sido essa ala marxista-leninista que tenha matado ele, uma vez que ele já tinha declarado que o Frelimo, né, e o governo seguiria, né, esse tipo de ideologia, né, essa vertente, né. Então, acho que não foi, né, um golpe ali, né. Os detratores de Samora Machel dizem que foi ele, né, para assumir o poder, enfim, e acho que não, acho que isso é muita viagem, tá certo? Acho que isso é imaginar demais, tá bom? Eles eram unidos, né? Samora Machel admirava muito Eduardo Mondlane, né? Ambos se admiravam muito e eu acredito que não tenha sido isso, né? Acredito que foi um plano da PIDE para tentar enfraquecer, né, a luta colonial, tá bom? E se inicia, né, uma disputa dentro da Frelimo, né, que só vai terminar com a eleição de Samora Machel, né, como sucessor de Eduardo Mondlane e presidente da Frelimo, né. Pessoalmente, eu acho que foi a melhor decisão naquele momento, né, acho que Samora Machel estava mais qualificado, né, tinha mais condições de levar a causa moçambicana à frente, né, e foi isso que aconteceu, né. E em 25 de abril de 1974, né, vai acontecer um episódio que vai aumentar a força da Frelimo, né, vai deixar a Frelimo numa posição mais privilegiada, né, que é a Revolução dos Cravos, né, ou seja, o golpe de Estado, né, que derrubou o regime salazarista, né, do Estado Novo Português, tá bom? E já em setembro, né, já vai se iniciar os acordos, né, de transição lá em Lusaka, né? E chega o grande dia, né? O dia pelo qual muitos moçambicanos deitaram suas cabeças, né? Muitos camaradas moçambicanos pereceram, né? E muitos camaradas moçambicanos não tiveram o prazer de ver, né? E foi o dia 25 de junho de 1975, né? Na independência total e completa de Moçambique. Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente
a independência total e completa de Moçambique. E a sua Constituição em República Popular de Moçambique. É a concretização das aspirações de todos os moçambicanos. É a extensão a todo o país da liberdade já conquistada durante a luta armada de libertação em algumas partes do nosso país. É o produto do sacrifício dos combatentes nacionalistas de todo o povo moçambicano. É a concretização da nossa vitória. E, sem dúvida, foi o momento máximo, né, da vida de Samora Machel, né? O momento que ele esteve mais feliz, né? Você vê pelas gravações que ele não tá acreditando no que tá acontecendo, né? Ele não, meio que não tá acreditando que tá proclamando a independência, não é? Meio que quer ali se emocionar, tá certo? E deveria nesse momento estar se lembrando, né, de Eduardo Mondlane e de outros camaradas, né, que morreram pela independência de Moçambique. Então não dá para realmente descrever, né? Só Samora Machel mesmo, né? Poderia dizer alguma coisa, né? E agora a gente entra num período que Samora Machel qualificava como o mais delicado da Revolução, né? Que é a formação do Estado moçambicano, né? Para Samora Machel, né, esse era um momento mais delicado da Revolução, né? A luta, né, realmente iria começar, né, com o estabelecimento da Revolução, né, o triunfo da Revolução, né? Mas a consolidação da Revolução ia ser com muitas décadas, né? Então era um conceito, né, que Samora Machel trazia, né, era muito forte, né, com ele, né? Ele usa, né, os exemplos mundiais, né, para falar sobre isso, e isso vai fazer, né, com que ele seja implacável, né, com os espiões, né, com os traidores, os assassinos do povo moçambicano, né? E vai fazer com que ele compareça pessoalmente a vários desses julgamentos, né? E nesses julgamentos ele fez, não é, discursos assim incríveis, né? Mais uma vez demonstrando essa posição, né, de que a revolução só se consolidaria, né, com as décadas, né, futuras, né? Não era só tomar o poder, não bastava só tomar o poder do colonizador, né, que estava tudo certo, né? Era preciso um combate prolongado, né, contra esses inimigos, né? E que era mais perigoso até do que a própria luta armada, né? Porque na luta armada, né, eles tinham o português, né? E aí era fácil de identificar, né? Muito mais fácil, né? Mas naquele momento não, ali era moçambicano já dentro do aparato estatal, né? Dentro de várias organizações, né? Então era já mais complicado de você ver essas ameaças, né? De você saber essas ameaças, né? Então ele vai fazer discursos assim incríveis, né? Que mostra, né, o quanto ele estava à frente do seu tempo, né? Porque hoje em dia, né, se briga muito, né? Porque Stalin fez isso, fez aquilo, né? Há muita briguinha desse tipo, né? Mas a maioria dessas brigas, né, por não entender esse conceito que Samora Machel sempre defendeu, né? Muito antes, né, dos arquivos serem abertos, né? O que é uma vergonha, né? Hoje a gente tem toda a disponibilidade, né? A gente tem arquivos aí abertos, né? Uma série de documentos já desclassificados, né? E aí a gente briga, né, por essas coisas, né? Para uma coisa que Samora Machel já naquela época já entendia muito bem, né? E sabia, né, porque que os líderes, né, como Stalin, Mao Tse Tung, né, Fidel Castro e outros fizeram algumas coisas, né? Como no caso, por exemplo, das repressões, né? As lutas de libertação tem heróis, tem traidores. Na União Soviética, até 1934,
triunfou a Revolução em outubro de 1917. Confrontaram-se com a reação até 1934. Opunham-se às mudanças. Foram derrotados só em 1934. E em 1939 até 1944, de novo, aproveitando-se da Segunda Guerra Mundial. Reacionários nacionais, ligados às forças exteriores. Na China, a guerra durou, é a guerra mais prolongada da nossa época. A guerra durou 22 anos consecutivos. 10 anos de guerra civil. 8 anos contra o Japão. 4 anos contra Chiang Kai-shek. E fugiu, foi ocupar a ilha de Taiwan, conhecida aqui em Moçambique, Ilha Formosa, China nacionalista, de Chiang Kai-shek, traidor. No Vietnã, como sabem, a derrota maior na história. Derrotar uma potência, superpotência, Estados Unidos da América. Puseram no Vietnã 1 milhão de soldados. Transformaram o Vietnã num laboratório de experiência da resistência humana. Aviões B-58, B-52. Os Phantom foram experimentados no Vietnã. A guerra química foi experimentada no Vietnã. Os efeitos até hoje. Mas em abril de 1975, os americanos saíram com as calças nas mãos. Porque há uma coisa que nunca trai na vida. Na história, o povo nunca trai. O povo nunca trai. O povo, os homens, sim. É o povo que nunca morre. O povo não morre. Gerações e gerações. Nós fizemos a Guerra de Libertação Nacional, inspirados pela Guerra de Resistência contra o ocupado para invadir Moçambique. Fomos derrotados nessa altura por causa de traidores nacionais. Por isso, nós não estranhamos. É o fenômeno natural. É um fenômeno histórico. Guerra de libertação. Produz heróis, produz traidores. Então, esse conceito, né, de guerra prolongada era uma das marcas de Samora Machel, não é? É fazer com que ele fique implacável, né, contra esses espiões e contra esses traidores, né? Noutra ocasião, Samora Machel vai interrogar pessoalmente, né, o infiltrado da PIDE, né? A PIDE, para quem não sabe, era a polícia portuguesa, né, um dos órgãos de repressão português, né? E ele interroga pessoalmente, né, um espião da PIDE, né, que havia se infiltrado numa das organizações estudantis de Moçambique. Guerra psicológica. De modo que, quando os meus irmãos aqui, PIDES, meus irmãos PIDE que se venderam a consciência, ficaram sem personalidade. Nós dissemos em 1973, setembro, ai de vocês, moçambicanos, ao serviço do colonialismo, não terão lugar quando chegar à altura. Assim o fizeram os franceses na Indochina. Vocês não terão lugar nos barcos. E é verdade, deixaram-vos ali. Não se lembraram de vocês. Tiraram os PIDES portugueses para serem julgados em Portugal. E vocês foram abandonados aqui. É verdade. Estás a ver? O papá foi.
Mas por que tu ficaste da PIDE? Sr. Presidente, várias razões por que fiquei da PIDE. Primeiro, ambição pessoal. Segundo, dificuldades materiais que eu sentia, portanto, para concretizar essa minha ambição pessoal. Esta foi uma das segundas razões. Terceira razão, porque embora tivesse habilitações literárias, posso, se me permitir, dizer que nós éramos analfabetos políticos, não sabíamos o que era a independência, não tínhamos nenhum sentido da independência. Segundo, outro ponto, havia alienação. O colonialismo tinha instrumentos que possibilitavam, portanto, a alienação das pessoas. Lembro-me perfeitamente que, por volta de 1960 ou 61, eles tinham um programa que chamavam, que era radiofundido às 12 horas, que diziam Moscovo não fala a verdade. A verdade é só uma. O rádio Moscovo não fala a verdade. Se dizia é o Grilo. Mesquitela também, Mesquitela. Presidente da PIDE ali. Mas pode me dizer quantos, pelo menos, que tu tens consciência de terem sido presos por causa da tua denúncia? Sr. Presidente, não sei efetivamente quantas pessoas. Sei que denunciei muitas pessoas, Sr. Presidente. Não posso dizer que foram quantas pessoas porque não havia informação de que fulano... É que tu conhecias. Depois da denúncia, é preso. É claro. É claro. Esse que é o ponto. Tu conheces, denuncias, pois é presa a pessoa, não é verdade? É muito fácil. Só perguntar coisas do seu milagre. Não são coisas do seu milagre, Sr. Presidente. O problema é este. Eu quero os nomes. Os nomes eu posso pedir em outro lugar. Não, Sr. Presidente. Eu só quero dizer, pelo menos 10. Só isso, só. Sr. Presidente. Pelo menos 11. Ao longo destes anos todos, ao serviço da PIDE? Foram muitos, Sr. Presidente. Foram muitos. Não é por isso é que tenho dificuldade. Não posso dizer quantos foram, Sr. Presidente. Não posso dizer quantos foram. Então, foram muitos. Foram, sim, Sr. Presidente, porque se o indivíduo... E as crianças e a mulher em casa? E então chega 1977, né? Ano em que começa a Guerra Civil Moçambicana, né? A Guerra Civil Moçambicana começa em 77 e só vai ter ali um armistício em 92, né? Guerra essa, né, que teve a participação, né, da África do Sul, né, da Rodésia e do Malawi, né? Países, né, do pró-imperialismo, né, países que foram usados como base, né, para derrubar as revoluções socialistas no continente africano, né. A maior delas, né, com certeza foi a África do Sul do Apartheid, né. A África do Sul do Apartheid vai ajudar, né, organizações internacionais, né, vai servir de base, né, para organizações internacionais interferirem, né, nas revoluções de Moçambique e de Angola, né, e também exercer um controle no chamado país ali próximo, na Namíbia, né, que é ali pertinho ali de Angola, né, e em Moçambique, né, vai ser financiada, né, a Renamo, né, a Renamo aí vai lutar, né, até os dias de hoje, né, contra a Frelimo do Samora Machel, né? Então Samora Machel vai brigar, né, até sua morte, né, com a Renamo, né? Os comentários, né, que Samora Machel fazia, né, contra a África do Sul, contra o Apartheid, né? Também, né, era um dos motivos desse apoio, né, da África do Sul à Renamo, né? A África do Sul ficou bastante desmoralizada internacionalmente, né? E Samora Machel foi uma dessas pessoas, né, que divulgou o que acontecia, né, no Apartheid, né, e o que a África do Sul estava promovendo, né, África dentro, né?
numa entrevista, né, com uma jornalista francesa, ele vai falar um pouquinho, né, sobre a Guerra Civil e vai falar também da Renamo e da participação da África do Sul. A luta pela conquista da independência foi conduzida pela Frente de Libertação de Moçambique e mais ninguém. La lutte pour la conquête de l'indépendance de la République populaire du Mozambique a été conduite par le Front de libération du Mozambique. A potência colonizadora, em 7 de setembro de 1974, assinou os acordos de Lusaka para transferir os poderes para Frelimo. Et la puissance colonisatrice a donc, en 1974, au mois de septembre, signé les accords de Lusaka pour le transfert des pouvoirs pour le Frelimo. Nunca houve duas forças aqui neste país. Il n'y a jamais eu deux forces dans ce pays. Existe a Frelimo que une e organiza o povo. Il n'y a que le Frelimo qui unit et organise le peuple. Esse Renamo Renamo, tem a capital Lisboa. la capitale en est Lisbonne. É um movimento dos portugueses C'est un mouvement des Portugais que utiliza os pretos como instrumento de destabilização. qui utilise les Noirs comme instrument de déstabilisation. O atraso do colonialismo português. A França nunca fez isso. Nunca reorganizou para destruir a sua antiga colônia. Ça, c'est le retard du colonialisme portugais. La France n'a jamais fait ça. Inglaterra, não. L'Angleterre non plus. Negociar de novo com os portugueses. Négocier à nouveau avec les Portugais. Negociamos com a África do Sul para não haver agressão e boa vizinhança. Nous avons négocié avec l'Afrique du Sud pour Os mentores, le bon voisinage. os organizadores dos marginais, dos lumpen, dos antissociais. Les organisateurs, les marginaux, les antisociaux. Esta guerra imposta ao povo moçambicano tem objetivos Cette guerre qui est imposée au peuple mozambicain a des objectifs e interesses alheios nacionais. et des intérêts étrangers. São exteriores, são interesses exteriores, não são interesses do povo moçambicano. Il s'agit donc des intérêts extérieurs. Il ne s'agit pas des intérêts du peuple mozambicain. E este fenômeno para nós é novo em África. Et ce phénomène, pour nous, est nouveau ici en Afrique. Mas na Europa, onde triunfou a Revolução, por exemplo, mesmo a Revolução Francesa, houve contra-reação, correto? En Europe, où la révolution a triomphé, comme en France, il y a Ouais. aussi la révolution. Na União Soviética, En Union soviétique, na China, en Chine, na Coreia, en Corée aussi, em Cuba, em toda parte. partout. Negociar com mercenários. Régions qui seront résolues. Os bandidos são instrumentos do apartheid. Parce que les bandits sont les instruments de l'apartheid. É a política de africanização da guerra. La politique d'africanisation. Neste caso, eu diria pretização. En ce cas, je dirais, Preto matar preto. les Noirs Em defesa do apartheid. en défense de l'apartheid. Correto? Comprenez? Balcanização. Esse momento é interessante, pessoal, porque a jornalista, né, europeia pergunta se é possível, não é, uma negociação com esses quadros terroristas, né, e reacionários, né, que atuavam em Moçambique, né, e que também, se era possível, né, até integrá-los, né, nos órgãos de Estado, né, digamos assim, trabalhar junto, né, com eles, né? E Samora responde de forma espetacular. Querem que Nicarágua negocie com a contra-revolução? Est-ce que vous voulez que le Nicaragua négocie avec la contre-révolution? Querem. Est-ce que vous voulez cela? Querem que a China negocie com Taiwan? Est-ce que vous voulez que la Chine négocie avec Taïwan? Por que é que vocês, europeus, conhecendo os líderes do terrorismo, não fazem negociações com eles? Pourquoi vous, les Européens, en connaissant les leaders du terrorisme, vous n'arrivez pas à négocier Nos vossos países, dans vos pays? violência é tal, o terrorismo bombista é tal. Dans vos pays, il y a une importante, un important terrorisme. E eu retomaria Importante. a frase da senhora primeiro-ministro da Grã-Bretanha. O terrorismo, esteja onde estiver, seja onde for, deve ser combatido e destruído. O terrorismo. Não se negocia com o terrorismo. Je reprends
les paroles Não se negocia com o terrorismo. Thatcher quand elle dit que le terrorisme, qu'il se passe n'importe où, il doit être combattu. On ne négocie jamais avec le terrorisme. E este nosso terrorismo, quando fazem das mulheres seus alvos, cortando os seios, Et pour ce qui est de notre terrorisme, lorsque les cibles en sont les femmes à qui on coupe les violar as nossas mulheres, elles sont violées, c'est raptar as crianças, on kidnappe les enfants, assassiná-las, on les assassine, queimar as populações fechadas nas palhotas. on brûle les gens dans les É um ato político. cases. Est-ce que c'est un acte politique ça? Ou é autêntico terrorismo. Ça, c'est un terrorisme. Já não é destabilização isso. Ça, ce n'est même pas la déstabilisation. São criminosos, assassinos antissociais. Ce sont antisociaux, c'est des criminels. Nem antipatriotas são. Nem têm consciência. Ils sont même pas antipatriotes. São drogados. Ils n'ont pas de conscience, ils sont drogués. Negociar com os drogados. Donc, il est question ici de négocier avec les drogues. Para meter como ministro no nosso governo drogados. Pour placer Vocês ficam contentes? dans notre gouvernement. Tem respeito pelo nosso governo. Est-ce que vous pouvez donc respecter notre gouvernement comme cela? Aliado dos belicistas militares da África do Sul. Allié aux belliqueux militaires en Afrique. Esses militares da África do Sul, contrabandistas. Ces militaires d'Afrique du Sud sont des contrebandistes. Como que se chama? Contrabandistas e quê? Contrebandier. Hein? Traficante. Traficantes. Trafiquants également. Traficantes. Et alors, quelle est la Há um situation? interesse da África do Sul negociar com os fantoches, agentes, instrumentos do apartheid. Negociar com eles. Ainda com a África do Sul, o Malawi, né, e a Rodésia, né, apoiando esses grupos reacionários em Moçambique, não é? A Samora Machel ainda assim vai conseguir prevalecer, não é? A Frelimo vai permanecer dando as cartas em Moçambique, né? E também Samora também era um ótimo político, né? E conseguiu conexões, né, internacionais, né, com a União Soviética, com Cuba, né, com os países, né, do Pacto de Varsóvia, né? E conseguiu sim levar muito bem, né, aqueles conflitos ali com a Renamo, né? E é nessa atmosfera, né, de busca por parcerias, né, que vai acontecer um dos episódios mais tristes, né, da história de Moçambique, né? De Moçambique já independente, né? Que é a morte de Samora Machel em 19 de outubro de 1986, não é? Samora, né, como eu já disse, ele vinha, né, na busca por parcerias, né, não só para a questão da luta interna, mas também para a própria economia do país, né? O país estava se industrializando, tal, né, buscando se modernizar, né? E ele vai a uma dessas reuniões, né, em Lusaka, né? E em retorno, né, à pátria moçambicana, o Tupolev, né, 134, né, cedido pela União Soviética para essas viagens, né, internacionais, vai se chocar em território sul-africano, né, nos montes de Umbuzini, né, e matou, né, todos os ocupantes, certo? Não houve sobreviventes, certo? Uma queda violentíssima, né? O avião se abriu, né, em várias partes, certo? E há muitas teorias relacionadas a isso aí, né? Relacionadas à queda do avião, né, presidencial. A primeira delas é a falta de perícia, né, dos pilotos soviéticos, né? Que eles não teriam obedecido, né, algumas regras básicas, né, de voo. Mas eu acho isso bem provável, né? Porque os pilotos soviéticos já haviam feito várias viagens com Samora Machel, inclusive para a Ásia, né? E não é qualquer um que voa para a Ásia, né? Ali porque basicamente só tem mar, né, e algumas ilhas, né? Então o cara tem que ser bem competente para fazer viagens desse tipo, né? E Samora fez várias viagens para a Ásia, né? A segunda teoria, né, essa eu acho mais provável, né, de ter acontecido, é a interferência, né, causada pela inteligência sul-africana, né? Nós sabemos muito bem das capacidades dos sul-africanos, né? Não é à toa que a África do Sul permanece ainda fazendo boas armas, né? Eles tinham um conhecimento bom em eletrônica, né, em
bandas de frequência, tá certo? A inteligência deles era bem ativa, né? Os comandos deles, né? Principalmente ali contra Angola, né? Agiram de uma forma tipo 007, né? Foi uma coisa que os angolanos sabem muito bem, né? Principalmente ali naquela batalha do Cuito Canavale. E nós sabemos que a África do Sul tinha esses meios, né, de fazer um avião desviar da sua rota e se chocar, né, se perder no mar, no deserto, seja onde for. Né? Eles tinham essa capacidade. Né? Temos vários exemplos desse tipo de coisa, tá certo? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética fizeram isso na Guerra Fria, já houveram vários acidentes, né, por manipulação de frequências. Né? Inclusive a União Soviética derrubou, né, um avião, né, nisso aí, tá certo? Alterando bandas de frequência, né, alterando coordenadas de voo, tá certo? E isso a África do Sul ela poderia fazer muito bem, né? E nós sabemos que Samora Machel era um alvo, né? Porque Samora Machel foi um dos que mais divulgaram, né, a questão do apartheid, né, mais desmoralizou a África do Sul, né, no mundo. Então era do interesse da África do Sul fazer uma manobra desse tipo, tá bom? E pela dificuldade, né, que as autoridades moçambicanas tiveram, né, em ter acesso às provas, certo? Prova ali que algo tinha que ser escondido, né? A própria liberação das caixas presas foi com muito tempo, anos depois da morte de Samora Machel, né? Muita coisa ocultada, né? Sempre cercado ali por coisas confidenciais, né? Enfim, isso é uma prova, né? De que algo não estava certo ali, entendeu? Fato é que Samora Machel morre, né? E vai deixar aí Moçambique órfão, né? Devido à morte de Samora Machel, né? Infelizmente Moçambique vai se desviar um pouco do socialismo, né? Em 1992, se eu não me engano, é retirado, né, o nome de República Popular, né, chamando apenas República de Moçambique, né. O socialismo vai ter uma abertura lá, né, e vai ter, né, mesmo com o monopólio da Frelimo, né, vai ter muita abertura, né, para outras correntes ideológicas, né, adentrarem na política nacional e também muitas, né, parcerias, né, e muita interferência internacional, né, dentro de Moçambique. Moçambique passa, né, infelizmente, por um problema em Cabo Delgado, né, uma infiltração de terroristas islâmicos, né, ali do Estado Islâmico, hoje estão assombrando, né, Cabo Delgado, né, toda a nosso apoio, né, ao povo moçambicano nesse momento, né. Nós sabemos que muitas pessoas morreram, né, em decorrência desses ataques, né, foram chacinas terríveis, mas nós cremos no povo de Samora e Moçambique vai se levantar e vai sair disso aí, tá bom? Então, pessoal, foi um pouco longo, né, essa biografia, talvez será a mais longa, né, da nossa playlist, né, mas eu achei necessário, né, trazer essas informações sobre Samora Machel. É importante conhecer sobre Samora Machel, né, para a África atual, né, infelizmente muitos camaradas não conhecem, né, sobre Samora Machel. E é isso aí, um salve aí para os nossos camaradas moçambicanos, né, nossos inscritos moçambicanos. Se gostaram, clique em gostei, compartilha e vamos à luta. A ofensiva que agora iniciamos é o início de uma nova guerra. Guerra contra o subdesenvolvimento. Guerra pela edificação de uma sociedade avançada no nosso país. Guerra que nos permitirá fazer de Moçambique um país forte. Um país onde cada moçambicano tenha trabalho, boa alimentação, assistência médica adequada, educação correta, habitação condigna. Um país onde floresçam a liberdade, a dignidade e o amor entre os homens. Um país onde os nossos filhos possam crescer saudáveis e felizes. Foi por estes objetivos que o nosso povo lutou desde sempre. Foi por estes objetivos que de novo aceitamos sacrifícios. Foi por estes objetivos que tombaram os melhores filhos do nosso povo. O combate agora desencadeado é o
prolongamento da luta armada de libertação nacional. A ofensiva que desencadeamos é a ofensiva de todos os trabalhadores moçambicanos, dos operários das fábricas, dos camponeses. É a ofensiva de todos os trabalhadores moçambicanos para destruir uma minoria de agentes infiltrados que querem destruir a nossa revolução. Uma minoria de agentes infiltrados que quer que o nosso país deixe de ser dirigido pela classe operária. Uma minoria de agentes infiltrados que quer destruir as conquistas revolucionárias da Aliança Operário-Camponesa. Uma minoria de reacionários que quer devolver o nosso país ao capitalismo, ao colonialismo, à opressão, à humilhação, à pobreza, ao racismo, à divisão, à dependência do imperialismo. Uma minoria de reacionários que quer conservar seus privilégios, que quer manter como sistema a fome, a nudez, a pobreza, a miséria, que quer manter o povo nas bichas. O nosso povo vai vencer o subdesenvolvimento. O nosso povo quer a revolução e vai fazer. O nosso povo quer o socialismo e construiremos. Não podemos avançar infiltrados. Por isso, estamos a varrer a nossa casa. Vamos continuar a varrê-la. Ataquemos continuamente o inimigo infiltrado. Desmascaremos, desalojemos o inimigo das posições que o usurpou. Vamos criar condições para a vitória sobre o subdesenvolvimento. Construiremos o socialismo na República Popular de Moçambique. A revolução vencerá. O socialismo triunfará.